Se você é espectador assíduo do Rancho do Maia, deve ter ouvido falar em algum momento das edições anteriores do Caio e do Luan, um casal de adolescentes que protagonizou um romance dentro do programa do Carlinhos, e esse relacionamento foi pra fora do Rancho do Maia. Recentemente, ou para ser mais preciso, na última sexta-feira, se eu não me engano, houve um desentendimento entre eles, onde um acabou fazendo coisa ruim para o outro de forma física. Eu uso esse termo por causa do YouTube, tá, gente? Para deixar bem claro. E a gente vai repercutir esse acontecimento. Eu queria pedir para você que ainda não é meu inscrito que se inscreva, que ative o sininho, porque toda terça-feira e sexta-feira tem vídeo novo. E lembre-se, aqui é o único local onde eu, você e todo mundo pode ter opinião sobre tudo, sobre todos, sem medo de ser feliz. Um beijo e vem comigo. Tanto o Caio como o Luan já eram famosos na internet na época em que o Carlinhos convidou eles para participar da Casa da Barra, que é o mesmo molde do Rancho do Maia. Qual que era a ideia do Carlinhos Maia? Tinha um filme que ele gostava muito de um casal LGBTQIA+, e aí o Carlinhos queria que eles protagonizassem um romance dentro do reality show dele, e deu tão certo, bateu tanto as afinidades dos dois, que eles acabaram se apaixonando e começaram a namorar. E aí, na última viagem que eles fizeram para os Estados Unidos, onde estava o Álvaro, o Carlinhos Maia, os meninos, teve um sinal de alerta entre o Álvaro e os meninos que acabou indo para a internet. E eu vou ler para vocês o que o Caio falou e como o Álvaro rebateu. O Caio disse o seguinte: e aos poucos a máscara do bobo da corte caindo. O tempo mostra tudo. O Álvaro foi lá e disse o seguinte: se isso for pra mim, saiba que eu nunca usei, mas acho que você tá doido pra que eu derrube a sua, né? Quer que eu comece por onde? Pelo box do meu quarto no rancho ou pelos últimos acontecimentos? Essa fala do Álvaro deixou uma brecha muito grande para que as pessoas interpretassem que o Caio poderia não ser uma pessoa muito pacífica ou um santinho, como ele demonstrava ser na internet. E aí, até que no último final de semana, como vocês viram, repercutiu muito na internet, a mãe do Luan apareceu fazendo uma live no Instagram dela. E aí ela fez o exposit do Caio. O que aconteceu lá foi que Luan estava numa festa, referente ao acontecimento, Luan estava numa festa e Luan chegou, deu uma saída, eu não sei se ele foi no banheiro, quando ele voltou, ele encontrou Caio aos beijos com outro rapaz. Se ele não queria estar com Luan mais, ele simplesmente quer o dele. Luan não dá mais. Então, é ação e reação. Luan viu aquilo e foi questionar e ficou péssimo, ficou mal. Uhum. E foi saber o porquê daquilo. E aí, eles agrediram Luan, deram muito soco em Luan, deram um chute nele, empurraram ele... Deram um murro nele, deram muito na cabeça dele, ele desmaiou, ele veio a desmaiar. Se tivesse batido num lugar... Eu sei que foi Deus que livrou meu filho, eu sei. Não, e do jeito que ela fala, se você for olhar sem amor, sem paixões, você fica preocupado. Por o que aconteceu, o que causou, o que motivou essa agressão toda, né, em relação ao menino. Só porque ele viu que estava sendo traído, ele passou por tudo isso, não precisava, né, gente? É claro que toda história tem seus dois lados. Tem um lado do Caio, o lado do Luan, e quem vai saber mesmo o que aconteceu de verdade é só os dois. A gente tá escutando o relato de uma mãe e ela não estava lá, ela tá falando baseado naquilo que alguém contou pra ela. Quem contou foi o Luan. E a mãe, obviamente, vai defender o filho, né? Assim como a mãe do Caio vai defender o Caio.
Mas pra gente saber o que aconteceu de verdade mesmo, só se tivesse algum vídeo mostrando tudo que se passou durante esse desentendimento. Mas de antemão eu falo, independente do motivo que causou essas agressões, não existe motivo. Sabe, quando você agride alguém, você tá cometendo um crime. Sabe, não tem nada que justifique isso. Ele mordeu Luan. Isso é muito sério. Eu tenho como provar, eu tenho fotos. Eu tenho como provar tudo o que eu estou falando. Ele arrancou a pele e o couro do meu filho. Ele mordeu meu filho. Tadinho. Vocês têm noção que é uma mãe ver isso? Eu aqui no Brasil e ele lá e eu sem poder fazer nada. Simplesmente ver tudo isso acontecendo. E eu me sinto impotente por não poder fazer nada, não poder agir naquele momento. E aí, após esse expose da mãe, o Caio foi lá e soltou algumas fotos pra poder meio que se defender, né? E dizer que assim, ele fez, mas o Luan também fez. E aí eu vou tentar censurar um pouco pra vocês, porque eu não sei como o YouTube encararia isso. Mas nessa hora, eles estavam juntos, porque dá pra ouvir o Luan falar, liga pra minha mãe antes que ela se assuste, algo assim do tipo. Pra minha mãe antes que ela assuste. E aí o que eu fico confuso, né? Porque nesse momento aí, eles ainda estavam juntos, mas aconteceu alguma coisa depois desse acontecimento em que eles se separaram. E tipo, eles não se falam mais. Então, assim, teve o desentendimento, teve o contato físico de forma ruim pros dois lados, e eles estavam juntos mesmo assim. Aí a mãe do Luan, vendo o vídeo que o Caio soltou, ela foi lá e soltou um material meio que pra poder defender o lado do Luan. Que são essas fotos aí que estão meio embaçada. E, gente, isso é muito sério, sabe? Nada justifica o que foi feito em nenhum dos dois. Teve contato físico? Separa. É a melhor coisa a ser feita. Porque se acabou o respeito, acabou tudo. E aí, logo isso, o Caio soltou um comunicado, né, assinado por 3 advogados. E aí tem um momento também em que o Luan foi resgatado pelas amigas dele, né? E o Caio até comenta que ele foi abandonado pelo Luan no aeroporto, sendo que até então dentro do avião estava tudo bem entre eles. Eles não estavam mais enquanto casal, mas que também não eram inimigos. Não, não vai falar nada. Não vai falar nada. Para de pedir pra mim. Para de pedir pra mim. Obrigado. Você vai dar queixa do Caio? Moça, depois. Vai andar aqui pra resolver as coisas. Pra delegacia. Vamos. Não é pra olhar pra trás. Vamos embora. É isso aí, a amizade tem que ser assim mesmo. Depois o Luan fez uma postagem no hospital. E aí ele disse o seguinte: nunca imaginei que um dia viveria algo tão doloroso. Estou tentando processar tudo o que aconteceu, mas por sorte não estou sozinho. Meus amigos estão ao meu lado, me acolhendo, me dando forças nesse momento em que eu mais preciso. Antes que falem, eles estiveram comigo desde o acontecido por chamada de vídeo. É uma loucura, porque parece que no meio da briga o Luan ligou pra todo mundo. Acho que ele ficou com medo, né? Então acaba que o Luan tem testemunhas. Todos viram tudo, inclusive a minha mãe. Então, quando a mãe do Luan fala as coisas, ela fala baseado naquilo que ela viu, né? Estou no hospital, passando por todos os exames necessários. A dor física é grande, mas a do coração é ainda maior. Mesmo assim, eu sei que eu vou me reerguer, porque dentro de mim existe mais luz do que qualquer violência. Já tomei as medidas necessárias para me proteger. Obrigado de verdade a cada mensagem, a cada oração, a cada demonstração de carinho. Espero que tudo fique bem, vou descansar assim que estiver melhor, apareço por aqui. Eu fico com dó, viu? Tadinho. Ele tá muito machucado. Após as acusações, né, feitas pela mãe, pelo Luan, o Caio vem expor um vídeo deles da viagem mais recente em que eles fizeram a Grécia junto com o Lucas. E é possível ver o Luan jogando um copo no Caio. Então, assim, gente, já não tinha mais respeito, sabe? Há muito tempo. A partir do momento que um começa a agredir o
junto, é porque já acabou o amor. Não tem por que estar junto. O que me leva a pensar o seguinte: eu percebi mesmo que havia um distanciamento entre eles nessa viagem com o Lucas, porque o Luan ficava o tempo todo com o Elton e já o Caio ficava com o outro menino, sabe, dos irmãos Barretos lá. Então eu pensei, tá muito estranho isso. Provavelmente eles estavam tentando manter a aparência por questões contratuais, né? E aí, depois disso tudo, os amigos do Luan começaram a se manifestar. Ontem eu fui buscar, eu e meus amigos que estão aqui, o nosso amigo que passou por essa situação no aeroporto. Nós presenciamos o acontecido por chamada de vídeo. Foi horripilante receber uma chamada de vídeo no momento que tá acontecendo, não poder fazer nada. Nós vimos, nós sentimos, nós sabemos, e foi por isso que nós escolhemos um lado. Eu não vou falar sobre porque não diz sobre mim, só sobre eles. Mas eu fui apontada como biscoiteira por ajudar um amigo, por acolher um amigo. Eu jamais usaria da dor de outra pessoa pra me beneficiar. Ainda mais vindo de episódios tão frustrantes que estão acontecendo na minha própria vida. Mas eu só quero falar pra vocês que violência não pode ser normalizada. Não mesmo. Violência não é amor. É violência e ponto final. Eu sei que é muito difícil, mas que nós todos tenhamos força pra sair nos primeiros sinais. E eu desejo toda a força do mundo pra você que do outro lado já passou ou passa por algo parecido. Oi, gente, aparecendo aqui só agora, depois de tudo. E eu não vou falar muito, mas estão me cobrando posicionamento. Até porque, como vocês viram, eu estou envolvida na confusão que teve recentemente. Eu presenciei muitas das cenas. Ela tá nervosa, né? É visível isso. Mas uma coisa também que eu acho engraçado, né? Os artistas, os influencers, eles se acham, sabe, na obrigação de responder fã, responder seguidor. Gente, vocês não são obrigados a dar satisfação pra ninguém, não. Ah, tô me cobrando posicionamento. Quem é esse povo pra cobrar alguma coisa? E o que eu tenho pra falar agora é que eu desejo coisas boas para os dois, que eles sejam felizes de forma individual e que eu sou totalmente contra qualquer tipo de agressão, sendo palavras, humilhação, principalmente agressão física. Quando chega ao ponto do seu parceiro levantar a mão pra você, acabou. Isso já passou de todos os limites. E ou você corta o mel pela raiz, ou esse mel vai se tornar uma tragédia. Pra mim é um papelão, né? Eu não tem coisa que eu desprezo mais do que gente que se filma chorando. Tá querendo biscoito, na minha opinião. Tá querendo que as pessoas tenham pena. E pra mim é o fim da picada. Só que aí, uma coisa que me deixa mais com o pé atrás com o Caio é que ele mal saiu dessa polêmica, ele já foi fazer o quê? Divulgar páginas de fofoca, divulgar jogos online. Então, assim, tudo que ele queria era capitalizar recursos financeiros em cima dessa tragédia toda, né? Então não dá pra levar a sério uma pessoa que tá envolvida numa polêmica tão grande como essa e quer ganhar dinheiro em cima dela. E o Luan também apareceu para se manifestar, dar seu ponto de vista sobre o ocorrido. Ele disse que estava jantando, pois já fazia 2 dias que ele não conseguia comer nada, mas ele saiu, viu? No final de semana ele estava no bar com os amigos. Deu para ver ele no fundo de um store. Tudo isso é muito doloroso e acabou de uma forma muito feia. Não consigo expressar meus sentimentos no momento. Preciso descansar para aparecer aqui melhor. O bichinho tá detonado mesmo, viu? Olha, o rosto todo manchado, a boca machucada. Apanhou feio, viu? Que dó. Queria aqui agradecer a todo mundo, todos vocês que me acompanham e que me mandou muitas mensagens positivas, muito amor. A todos os amigos também. Foi muito essencial nesse momento. E dói muito, dói demais, mas graças a todo esse apoio tá sendo menos doloroso. Então, quero agradecer a vocês. E eu vou estar sempre aqui também, tá bom? Coitado. E o Caio, né, também foi lá se manifestar. Gente, boa tarde, já tô em casa. Eu demorei um pouco pra vir aqui falar com vocês, conversar, porque tava muito difícil processar tudo o que aconteceu aqui na cabeça. Aí ele apareceu depois fazendo a barba e chorando. Passando vergonha de novo, né? Uma coisa feia. Não, gente, eu não caio nessa não, viu?
É normal chorar, sofrer, ter um arrependimento, ter a saudade, ter a vergonha pelo que fez, mas é daí você ir pra internet e aparecer chorando, é muito artificial. No momento, ambos estão com a família, ambos estão divulgando as casas de apostas. E aí, o mais recente é que vazou o possível pivô de todo esse acontecimento, né? Que foi o macho que o Caio pegou na festa. Esse rapaz, segundo a imprensa, ele é um empresário e ele é dono de uma das festas que o Caio e o Luan estiveram. E aí, pra finalizar, eu quero deixar minha opinião aqui. Os dois se agrediram, os dois se fizeram mal. Não dá pra você ter uma vida também como eles estavam tendo, só de festa, só de bebida alcoólica. Vai saber o que mais eles estavam utilizando. Talvez estavam até fazendo uso de outros tipos de coisas ilícitas que provocaram essa loucura na cabeça deles pra chegar ao ponto de se agredirem. O que eu acho muito triste, né? Perante a internet, um casal muito lindo, sabe, cheio de fãs, a maioria dos fãs são crianças. Eu acho lamentável compartilhar com todo mundo esse tipo de acontecimento. Que tipo de exemplo eles estão dando para as crianças que são fãs deles, para os adolescentes que acompanham o relacionamento deles, e deixou acabar de forma tão trágica, né? Para os próximos relacionamentos, quem for se relacionar com qualquer um deles, tenham cuidado. Sabe, tenham maturidade para observar o primeiro sinal de que vão acontecer algo similar com vocês, caiam fora. E aqui eu encerro mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você é fã deles, já me siga, já se inscreva no meu canal, já ative o sininho. Toda terça-feira, toda sexta-feira tem vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.